Olá, amigos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, deve apresentar hoje uma proposta para tentar equacionar o problema da dívida dos estados com a União. Antes de entrar nos detalhes dessa proposta, que terá que ser submetida, evidentemente, ao Congresso, acredito que é importante entender que o principal problema da dívida dos estados está na falta de gestão nos estados. É comum a argumentação de que o problema é a centralização da arrecadação em Brasília, o que é correto, mas é a regra do jogo. O que governadores têm feito, e também vários prefeitos, é esquecer que esta é a regra do jogo. Quando o cidadão se candidata, ele sabe exatamente como as coisas funcionam. E enquanto a legislação não for alterada, os gestores públicos precisam trabalhar com esta realidade. A grosso modo, a ideia apresentada por Nelson Barbosa é muito boa, pois os estados teriam um desconto imediato, temporário, é bem verdade, de 40% no valor das prestações e poderiam alongar a dívida por até mais 20 anos. O interessante é que isto não é tudo. Para conseguirem esta flexibilização, esta possibilidade de negociação, os estados estarão proibidos de contrair novas dívidas, bem como serão obrigados a conter os gastos com pessoal e com previdência. Se estas condicionantes não forem impostas e devidamente fiscalizadas, as senhoras e os senhores imaginem o que teríamos. Operações de crédito, financiamentos aumentando o endividamento e a continuidade da falta de controle dos gastos. Em caso de aprovação, dar este fôlego no caixa dos estados mais endividados e obrigar o controle dos gastos nas rubricas já mencionadas, pode criar uma mudança na gestão dos estados. Qual seja, para investir e criar novas despesas, os estados teriam que criar saldo para isso, e não apenas novas fontes de financiamento aumentando o endividamento. É claro que isso tudo seria o mundo ideal se pudéssemos contar com estas travas nos gastos dos estados, obrigando os governadores a uma gestão pelo menos mais próxima do ideal, se não plenamente, mas mais próxima daquilo que é desejável. É possível que o alongamento e o abatimento dos 40% da parcela mensal não sejam suficientes para cobrir o nosso crescente rombo criado a partir do aumento dos gastos sem a devida provisão de receita. Aliás, o governo anterior conseguiu a aprovação de uma peça chamada de orçamento que não fecha nem na arrecadação e muito menos na despesa. Mas a Assembleia foi lá e carimbou, aprovou. Por isso tudo, é preciso aguardar as negociações finais para verificar se a situação financeira do nosso estado pode receber um oxigênio extra. Um grande abraço, eu volto amanhã.